Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Espero que você aproveite o trecho exposto neste vídeo. Se você quiser ter acesso ao conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aproveite o conteúdo. Temos aqui em Juízes capítulo 6, versículo 34 o seguinte: Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Olha que interessante. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Um elemento que ele teve uma atitude, inclusive, de liderança. Isso só foi possível devido à atuação do Espírito Santo. Um segundo elemento, profecias. O Espírito Santo capacita no Antigo Testamento para a profecia. Números capítulo 11, versículo 25. Então o Senhor desceu na nuvem, ele falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. E é o que eu marquei de vermelho, que é dessa ênfase. Mas depois, nunca mais. Olha que interessante. Primeiro que o Espírito Santo foi retirado sobre ele, uma pessoa anterior, e foi colocado sobre 70 anciãos. Olha só que interessante, né? Saiu de uma pessoa e foi para um grupo de 70 pessoas. E após essa situação que eles profetizaram, depois nunca mais. Foi um fato isolado. Perceba também que foi o caso aparentemente também com Gideão, né? A gente começa a perceber que são fatos isolados que incorrem na atuação do Espírito Santo na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Terceira capacitação, revelações. Em Ezequiel capítulo 8, versículo 3, diz o seguinte: E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Que é só a parte A do versículo. Olha que interessante. Levou ele a ter visões de Deus. O Espírito Santo revelando algum elemento que ele julga importante para aquela pessoa, para aquele indivíduo. E isso ocorreu. Milagres também. A atuação do Espírito Santo na perspectiva de milagres. No primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 12, tradução NVI, diz o seguinte: Não sei para onde o Espírito do Senhor poderá levar-te, quando eu te deixar. Se eu for dizer a Acabe e ele não te encontrar, ele me matará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado o Senhor desde a minha juventude. Ou seja, se não fosse a atuação do Espírito Santo, a vida dele estaria em xeque, estaria em jogo. Perceba que uma atuação de um milagre atribuída a quem? A pessoa do Espírito Santo. Um outro elemento também de capacitação do Espírito Santo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Na perspectiva de capacitação individual, uma pessoa específica, e também artística. Em Êxodo capítulo 31, versículo 3, menciona isso. Em enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência em todo o artifício. Isso aqui era para a construção do templo, ou seja, aquela pessoa que recebeu esta bênção, ela passou a ter condições de trabalhar com ouro, com prata, com bronze, cobre, ou seja, com madeira, faz uma série de elementos, virou um artista plástico por causa da atuação do Espírito Santo. Perceba que isso só foi possível dada essa atuação sobrenatural do Espírito. Mas perceba que é sempre no contexto de fatos isolados, em um determinado momento. E isso é o que permeia o Antigo Testamento. Por último, quero também trazer a reflexão aqui ao ambiente de liderança militar. Juízes capítulo 3, versículo 10 diz o seguinte: E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataí, rei da Síria. Também temos uma referência nessa perspectiva também em Zacarias capítulo 4, versículos 6 e 7. Então, o elemento da estratégia de sair para a peleja, de ter a liderança, a atitude, só foi possível graças ao Espírito Santo. Então perceba que a promessa que é mencionada da vinda do Espírito Santo no Novo Testamento,
ela parece em algum momento um paradoxo ou não fazer muito sentido, mas é porque no Antigo Testamento a atuação do Espírito Santo era esporádica, era eventual em poucas pessoas, geralmente, inclusive cargos mais, digamos, de liderança. Imagino que esse conteúdo foi bastante útil para você. Então, além do like, se inscreva no canal e marque a opção todas as notificações. Assim você vai ser comunicado toda vez que eu postar materiais semelhantes a este que vão agregar em muito para o seu conhecimento. Se você quiser acessar o conteúdo completo desta aula, o link vai constar na descrição do vídeo. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e até mais. Tchau!